boa tarde. Meu nome é Marcelo Pedroso. Nós estamos aqui para mais uma edição do nosso Oncocast da Aspec. Eu estou aqui hoje com o nosso convidado, Dr. Paulo Paes, ele que é médico oncologista clínico pela USP de Ribeirão Preto e também é mestre pelo AC Camargo Oncocancer e atua como gerente médico da Libs. Dr. Paulo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e é uma satisfação muito grande receber você aqui hoje para mais esse episódio nosso aí. Obrigado, Marcelo, pelo convite. É uma honra poder participar do podcast da Aspec e espero que hoje nessa discussão nós possamos trazer temas relevantes para o público que com certeza pode impactar a vida de muitas pessoas no Brasil, trazendo informação, explicando algumas características do câncer coloretal, e por que ele é uma questão de saúde pública bastante importante, não apenas no Brasil, mas no mundo. Bom, todos vocês sabem que a Aspec se preocupa e se importa muito com a questão da prevenção, do autocuidado, e esse podcast é mais um meio da gente levar a prevenção e o cuidado para todas as pessoas e o quanto é relevante a gente falar, né, sobre esses dados. E aí são coisas que vêm realmente agregando valores aí. A prevenção a gente sabe que é sempre o melhor caminho. E o câncer coloretal a gente sabe que é uma incidência muito grande no nosso país. O Dr. Paulo vai poder falar melhor para a gente aí. Mas vamos começar, Dr. Paulo. Vamos explicar para a população e para as pessoas que nos assistem o que é um câncer coloretal. Fala para a gente, por favor. Perfeito, Marcelo. O câncer coloretal, ele, na grande maioria das vezes, ele começa a partir de lesões que são inicialmente benignas, né? São os pólipos adenomatosos, que podem sofrer alguns tipos de mutações, de alterações e gerar o tipo mais comum de câncer coloretal, que é o tipo adenocarcinoma. E ele é caracterizado justamente pela ocorrência numa porção que a gente chama do intestino, chamado intestino grosso, que é composto tanto pelo cólon, né, que aí o cólon é dividido em algumas partes, né, então você tem a parte ali do cólon ascendente, transverso, descendente, tem uma parte final, né, cólon sigmoide, e depois vem o reto, ou seja, o reto é a porção que vem logo após o cólon, né, e aí, além disso também tem o seco, que é uma outra região do intestino. E depois disso a gente tem uma outra estrutura chamada canal anal, que é diferente, é estudado a parte do câncer coloretal, né? Os fatores de risco são diferentes e os tratamentos também são bastante diferentes. E como você comentou, o câncer coloretal ele é muito importante em termos de incidência e em termos de mortalidade. O que quer dizer incidência? Incidência são o número de casos novos de câncer coloretal que nós temos em algum país, que nós temos em alguma região ou no mundo por ano, né? Então, o câncer coloretal ele é o segundo mais incidente em homens e o segundo mais incidente em mulheres no Brasil, sendo que em homens fica atrás do câncer de próstata e em mulheres atrás do câncer de mama. E aí quando nós avaliamos como um todo, a população, ambos os sexos, acaba sendo o terceiro câncer mais incidente no Brasil. E ele também é o terceiro câncer mais incidente no mundo em ambos os sexos, mas a ordem muda um pouquinho quando nós falamos de mundo, né? Então ele acaba ficando atrás do câncer de pulmão e do câncer de mama no mundo. E no Brasil nós temos também uma alta taxa de mortalidade, né? Então, nos pacientes que são diagnosticados com essa doença, com câncer coloretal, mais de 15 mil morrem por ano, né? E além disso, esses dados eles acabam sendo mais preocupantes porque essas taxas elas tendem a aumentar nos próximos anos. Então, é importante a população, as pessoas que estão nos assistindo, todos os profissionais de saúde estarem atualizados dessas informações e também sobre os avanços que estão ocorrendo, seja para diagnóstico, seja para tratamento. E muitos também têm sido veiculados, né, muitas novas ferramentas diagnósticas, né, tratamentos novos. E também muitos casos têm vindo à mídia de pacientes mais jovens sendo diagnosticados. Então, também isso já desmistifica
um ponto que anteriormente era muito aceito, de que era uma doença de pessoas mais velhas, idosos, né? isso, exatamente. Mas não, nós temos observado que apesar de pacientes, de pessoas mais velhas, com uma idade superior a 45 e 50 anos, que a gente nem pode chamar de velho hoje em dia, né? Porque, mais com o aumento da expectativa de vida, né, da população. Mas, além disso, além dessa faixa etária, também pacientes cada vez mais jovens têm desenvolvido o câncer coloretal. Então, é importante estar atento aos sintomas, né, para poder procurar um auxílio de um profissional de saúde, de um médico, de uma forma mais precoce possível. Então, doutor Paulo, falando nisso, vamos falar um pouquinho sobre os fatores de risco. A gente sabe que hoje a gente vê cada dia mais pessoas mais jovens, né, sendo acometidas pelo câncer coloretal, e a gente sabe que se fala muito o tempo todo de prevenção, de autocuidado, de uma alimentação saudável, de atividades físicas. A gente sabe que a obesidade também é um grande fator, né, para todos os tipos de câncer, e não só para câncer coloretal, mas vamos focar no nosso câncer específico aqui hoje, que é o câncer coloretal. Como que a gente pode lidar no nosso dia a dia sabendo de tudo isso? Como que a gente pode fazer para minimizar esses riscos, né? Porque eu acho que a gente não consegue evitar de forma tão rigorosa, mas a gente consegue minimizar muito esses riscos, né? Vamos falar para a população que nos assiste, para os nossos ouvintes aí, como que a gente consegue minimizar isso aí? Perfeito, Marcelo. Você trouxe um ponto muito importante. O câncer coloretal, muitas vezes, ele é prevenível, né? Seja em termos de alteração dos hábitos de vida, como, por exemplo, evitar comer carne vermelha em excesso, não realizar atividade física, ser obeso, também hábito do etilismo, né? Ingerir bebida alcoólica em excesso, alimentos processados também aumentam o risco, dieta pobre em fibras também aumenta o risco. Então, apesar de ter um grupo de pacientes que têm síndromes genéticas que podem causar o câncer coloretal, que isso é algo em torno de 15%, mais de 80% são cânceres coloretais que nós chamamos de esporádicos. E a maioria desses cânceres esporádicos, eles estão relacionados aos hábitos de vida. Então, eles acabam sendo muitas vezes preveníveis com essas mudanças de hábitos de vida. E também é importante que, ao perceber algum dos sintomas que nós vamos discutir aqui, que procurem um auxílio de um profissional de saúde, de um médico, para poder iniciar a investigação o mais rápido possível, até porque nós sabemos, isso daí claramente, que quanto mais precoce você diagnostica o câncer coloretal, maiores são as chances de cura e também menores as morbidades. Então, você deixa esse paciente com menos, digamos assim, sequelas do tratamento, entendeu? Não se expõe a tratamentos tão agressivos quanto se fosse uma doença mais avançada. Então, e aí o ponto que você trouxe da obesidade, né? A obesidade, ela, como você falou, ela torna o paciente com um risco muito maior de desenvolvimento de câncer coloretal. O paciente, um paciente que a gente chama de inflamado, né? Então, existem vários tipos de cânceres que têm relação com obesidade, não apenas o câncer coloretal. Então, esse é um ponto também importante. Você tem câncer de pâncreas também, que tem relação com obesidade, né? E você tem outros tipos de cânceres também. E quando a gente fala de obesidade, a gente pensa muito em doenças cardiovasculares. Obviamente é muito importante a associação da obesidade com doenças cardiovasculares, mas com câncer também. E isso tem sido cada vez mais conhecido por vários estudos que foram publicados nos últimos anos. Então, tentar manter hábitos saudáveis, sem sombra de dúvidas, reduziria bastante a ocorrência dessa doença. Você falou aí a respeito do consumo, né, de bebidas alcoólicas, né? Que é um fator de risco também, e me parece que existe também a associação do etilismo com o tabagismo, né? Parece que quando os dois entram em ação, o risco ainda é maior, né? É bom a gente esclarecer isso para aqueles que bebem e que fumam, o quanto é agressivo, o quanto é propício ser acometido por uma doença, né? Exatamente.
Com relação ao etilismo, existe uma associação mais clara na literatura em relação ao etilismo e o câncer coloretal. O tabagismo, existem alguns estudos que mostram, sim, que pode ter alguma relação, né? Mas ainda há um dado que falta esclarecer um pouco mais aí na literatura, mas existem algumas evidências que apoiam, sim, essa associação. E como você falou, é o conjunto, né, desses hábitos de vida. Então, o paciente que ingere bebida alcoólica em excesso, que fuma, né, também, principalmente aqueles pacientes que têm uma carga tabágica alta, né, fuma uma quantidade grande de cigarros, aumenta, assim, provavelmente a chance de desenvolverem uma série de doenças, né, e aqui a gente falou também de doenças cardiovasculares, né, e também aqui a gente poderia incluir nessa discussão o próprio câncer coloretal. Uhum. Com relação aos alimentos ultraprocessados, a gente sabe que poderia até ser feito um trabalho mais assíduo aí com relação à conscientização das pessoas, mas a gente sabe que isso não é feito, né? E vale a pena a gente sempre falar do quanto é importante a gente evitar esses alimentos ultraprocessados, né? O quanto isso faz mal para a gente. E a gente vê cada vez mais o crescimento desses alimentos já de preparos rápidos, principalmente, né? A gente sabe da correria do nosso dia a dia, o quanto a gente está cada vez mais sobrecarregados, e às vezes na nossa alimentação, às vezes a gente não toma o devido cuidado com a nossa alimentação, e os alimentos ultraprocessados, eles vêm meio que para facilitar o nosso dia a dia, mas também é um grande vilão nessa história toda, né? E acaba que a gente meio que fica sem poder fugir disso. Fala pra gente um pouquinho como que a gente poderia, talvez, minimizar também nesse sentido. Esse é um dado muito preocupante, né, que nós temos do aumento da presença desses alimentos processados e ultraprocessados na dieta, principalmente na dieta ocidental, né? E a gente percebe que cada vez mais jovens as pessoas têm consumido esse tipo de alimentos, crianças também, muitas vezes. E isso daí, sem sombra de dúvidas, vai ter uma série de consequências para o futuro da vida dessas pessoas. E quando nós falamos de alimentos processados, né, é importante também explicar que são alimentos que são manipulados ali pela indústria de alimentos para poder torná-los mais palatáveis, também, como você falou, facilitar o cozimento dele, para que ele seja ingerido de uma forma mais prática, né, no dia a dia, na nossa rotina. Facilita muito a nossa rotina, né? Facilita muito, mas assim, são alimentos que, na grande maioria das vezes, eles têm grande quantidade de sal adicionado, de açúcares, de gorduras, tudo aquilo que vai fazer que ele fique mais saboroso, né? E mais um custo de aumentar o risco de uma série de doenças, né? E aí a gente inclui também hipertensão, diabetes, em muitos casos. E no caso dos alimentos processados também, é importante citar, quando falamos de câncer coloretal, que tem muita evidência científica, né, que fala da ingestão, seja de, por exemplo, salsicha, presunto, mortadela, em grande quantidade de alimentos em conserva também, eles aumentam, sem sombra de dúvidas, a chance do indivíduo de desenvolver o câncer coloretal. Então a gente vê que tem coisas que a gente consegue evitar, né? E com mais facilidade. Por exemplo, aí, presunto, mortadela, salsichas, né? A própria linguiça, a gente sabe que são coisas que a gente consegue fácil substituir esses alimentos por outros alimentos que não vai trazer tanto dano, né, ao nosso organismo quanto esses que a gente citou aí, né? Falando um pouquinho agora sobre os sintomas. A gente sabe que o correto e que o ideal é que as pessoas, né, a partir dos 45 anos, já seja indicado para a gente fazer o exame, a colonoscopia, mas existem alguns sintomas que podem ser observados, né, que vai fazer com que a gente chegue num diagnóstico precoce aí. Fala um pouco para a gente desses sintomas, o que a gente pode fazer aí para a gente poder ficar atento, né, com o nosso organismo, com o nosso corpo. Perfeito, Marcelo.
Com relação ao câncer coloretal, a maioria dos cânceres eles são sintomáticos, né? Então, quando a gente fala de câncer coloretal, os sintomas são principalmente a presença de sangue nas fezes, né? E quando falo em sangue nas fezes, pode ser um sangue vivo, mas pode ser o que nós chamamos de sangue oculto, que é aquele sangue que ele só é detectável com um exame que o médico pode solicitar, que é a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Mas também há outros sintomas possíveis, como a própria anemia, que no caso é um sinal, né, uma alteração no exame de sangue, que é detectado justamente por essa perda involuntária de sangue nas fezes. Também o paciente pode ter uma perda de peso inexplicável. Então, um paciente que não está fazendo dieta, atividade física nem nada e está perdendo peso e não sabe por quê. É uma causa que precisa ser investigada, é o câncer coloretal. A própria dor abdominal também, mas não tanto uma dor aguda, mas assim, uma dor que ela persiste ali. É mais constante, né? Mais constante, e o paciente tem um relato, chega no consultório com um relato ali de mais de um mês com dor abdominal sem descobrir ali uma causa, a gente precisa pensar ali em câncer coloretal também. E também tem outros sintomas, como, por exemplo, sintomas mais agudos de pacientes que a doença já desenvolveu de uma certa forma que causou, por exemplo, uma obstrução intestinal, que é a parada de eliminação de gases e de fezes também, que já é um sintoma. A alteração no fluxo que você quer dizer, né? Eu acho que Isso. Nós vamos falar também da alteração do hábito intestinal. Uhum. Mas também a obstrução intestinal é um sintoma que também é, inclusive, um fator de risco. Fator de risco não, um sintoma de risco quando a gente avalia o risco de recorrência daquela doença. Falamos de uma doença ainda localizada. Mas também a perfuração intestinal é outra alteração, né, que o paciente pode ter. E a alteração do hábito intestinal também a gente não pode deixar de falar, que é aquele paciente que, por exemplo, tem um hábito intestinal normal, assim, e de um tempo para cá ele começa a ter diarreia ou começa a ficar mais constipado. Então, a mudança em relação ao que é o normal daquele padrão, daquele hábito intestinal daquele paciente, esse é um sintoma que precisa ser bastante levado em consideração também. Importante a gente saber disso tudo, porque a gente precisa de entender o nosso corpo e a partir daí a gente saber o que a gente deve tomar como providência, né? Porque às vezes a gente procura um serviço de saúde e às vezes se a gente não observar esses pequenos detalhes, eles podem ser ignorados por nós mesmos e por profissional de saúde que está atendendo, e com essas informações a gente consegue facilitar até mesmo num diagnóstico aí, né? Exatamente. A gente passa esses relatos aí para o profissional de saúde. Então, e com relação a rastreio, o que a gente tem hoje de exames que a gente pode fazer para poder também nos auxiliar nesse diagnóstico? Perfeito, Marcelo. Esse é um ponto muito importante, porque nós tivemos uma mudança na recomendação da maior parte das sociedades, e aqui eu trago também a recomendação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, que atualizou a recomendação para que pacientes mesmo não tenham nenhum fator de risco para o desenvolvimento de câncer coloretal, eles comecem de forma rotineira a fazer colonoscopia a partir dos 45 anos, que foi um ponto que você trouxe também ainda há pouco. E também a Sociedade Americana de Gastroenterologia faz a mesma recomendação dos 45 anos. Mas existem algumas situações específicas em que esses exames para rastreamento eles precisam ser antecipados. Como, por exemplo, pessoas que têm algumas síndromes que aumentam, síndromes genéticas que aumentam o risco de desenvolvimento de câncer coloretal, que aí nós temos as síndromes que causam pólipos intestinais e algumas síndromes que não causam pólipos, né? Mais conhecida a síndrome de Lynch, mas também tem a polipose adenomatosa familiar. Então, nesses casos, a gente precisa antecipar a realização desse exame e também pessoas que têm algum parente de primeiro grau, e eu falo parente de primeiro grau, pai, mãe, irmão, irmã, que tiveram câncer
coloretal em idade precoce, também você precisa antecipar esse exame da colonoscopia para começar a ser realizado a partir dos 40 anos ou pelo menos 10 anos antes da ocorrência nesse parente de primeiro grau. E também tem outros exames que podem ser realizados, além da colonoscopia convencional, que nós sabemos que tem algumas limitações, porque pode causar desidratação, né, deixar esse paciente em algumas situações, principalmente pacientes mais idosos, assim, um pouco mais debilitados, então precisa internar em algumas situações. Mas, assim, pacientes jovens costumam tolerar bem. Em alguns casos, a gente consegue fazer, inclusive, ambulatorialmente esse exame. E também tem outros exames que podem ser realizados, como a própria retossigmoidoscopia, mas ela acaba tendo uma limitação, porque ela não alcança ali todo o intestino grosso, ela vai avaliar ali até a região do sigmoide. Também tem o que a gente chama de colonoscopia virtual, mas se for feita com exames de imagem, ela tem que ser feita num intervalo menor do que a colonoscopia convencional. Então, a virtual precisa ser feita a cada 5 anos, enquanto a convencional seria feita a cada 10 anos. Então, esses acabam sendo os exames mais solicitados na rotina para o rastreamento do câncer coloretal. Uhum. Eu acho esse tempo até extenso demais, sabe? A gente fazer um exame a cada 10 anos, eu não sou muito adepto a esse protocolo, não. Acho que a gente deveria ser mais atento, e 10 anos a gente pode ocorrer muitas mudanças, né, no nosso corpo. Mas eu quero voltar um pouquinho lá atrás para a gente poder falar do sangue oculto. O exame de sangue oculto nas fezes ele é importantíssimo, é um exame simples e que, às vezes, num exame periódico nosso aí de rotina, às vezes a gente poderia já incluir isso aí na rotina médica para poder todos os profissionais pedirem isso para os pacientes, e às vezes passa despercebido. Então é importante as pessoas que estão nos ouvindo agora ter essa consciência, e quando for fazer o exame de rotina, incluir no seu exame o exame de sangue oculto nas fezes, que é um exame simples, barato, né, de baixo custo, mas que pode também identificar um sangramento oculto aí e facilitar muito o diagnóstico, né? Acho que é importante a gente falar disso. Às vezes a colonoscopia não está ao alcance de todos, mas o exame de sangue oculto está ao alcance de todos e com certeza facilita muito aí nesse diagnóstico, né, doutor Paulo? Eu concordo, Marcelo, e também é válido falar que algumas alterações também podem ser percebidas nas fezes, que direcionam também para uma positividade, um resultado positivo na pesquisa de sangue oculto nas fezes, como, por exemplo, as fezes ficaram mais escurecidas. Uhum. E também o odor ele fica um pouco diferente das fezes normais. Assim, então, você nota alguma alteração desse tipo, também pode ser um sinal de alerta de que esse paciente precisa fazer outros exames, entre eles, como você muito bem falou, a pesquisa de sangue oculto nas fezes ajuda bastante como um exame inicial, né? Uhum. Ele não vai fechar diagnóstico, de jeito nenhum, mas ele vai permitir que, caso seja detectado algum sangue nas fezes, possa ser esse paciente direcionado a um outro exame que vai identificar eventualmente aquele tumor, aí realizando, por exemplo, a colonoscopia, que é o exame mais realizado. Uhum. Ótimo, ótimo. Eu acho que a gente falou bastante aí do que a gente precisava de passar para a nossa comunidade, para os nossos seguidores aí nas nossas redes sociais. Eu acho que o mais importante é isso, a gente estar atento, né, aos diagnósticos precoces, às formas da gente perceber essas mudanças no nosso organismo. Não esquecer o que é fundamental, né, manter uma alimentação saudável, uma atividade física regularmente, para que a gente possa ter uma vida mais plena e com mais segurança em termos de saúde, né? Mas eu acho que a gente conseguiu aqui nesse momento a gente trazer aí um breve aparato aí de tudo que a gente pode fazer para a gente poder tentar ficar mais atento e prevenir com a nossa saúde, não é isso?
Perfeito, Marcelo. E a mensagem que fica é não negligenciar os sintomas. Então, se você observar que tem algum desses sintomas que nós conversamos aqui, procurar auxílio médico, não deixar passar, esperar resolver sozinho. Você precisa ir atrás, porque quanto mais cedo for diagnosticado, espera-se que não tenha, que essa alteração também é importante. Essas alterações não significam também que vai ter um a pessoa tem diagnóstico. um câncer coloretal, mas que precisa passar por uma investigação para, se for o caso, diagnosticar com câncer coloretal e, diagnosticando, tratar da forma mais precoce possível, porque isso realmente impacta muito o desfecho do resultado do tratamento, e também o paciente, como que ele vai viver nos próximos anos, né? Se pode ter algum tipo de sequela em relação a tratamentos que acabam sendo um pouco mais agressivos em fases mais tardias, né? E também outro ponto que você comentou da questão dos hábitos de vida, a gente também não pode deixar de falar da questão da ingestão de carne vermelha, né? Então, essa é uma dor muito grande, né? Mas existem já estudos que mostram que ingerir em quantidades ali superiores a 500 gramas na semana ali de carne vermelha, isso já é considerado um fator de risco. Então, mudar, né, esses hábitos de vida, não negligenciar sintomas, ir ao médico periodicamente, estar atento às recomendações das sociedades médicas para início desses exames de rastreamento. Sem sombra de dúvida, se todos nós fizermos um pouquinho disso ali na nossa vida, ali, tornar isso um hábito também, isso, sem sombra de dúvidas, vai fazer com que as pessoas tenham vidas melhores, que elas vivam mais e que elas possam também estar presentes na vida das pessoas que elas amam, né? Então, também aquela frase clássica, né? Mas toda pessoa, ela é o amor de alguém, né? Então, Com certeza. a gente precisa pensar em cuidar da nossa saúde, por nós mesmos e também pelas pessoas que nos amam e que nós amamos também. E é importante falar o seguinte, né, doutor Paulo, que quando a gente tem um diagnóstico de câncer na família ou de qualquer outra doença, isso impacta a vida da família inteira, não impacta só a vida do paciente. Então, primeiro a gente tem que nos amar os nossos familiares, o nosso próximo aí, e pensar, né, nesse sentido também de que a gente tem que cuidar de nós, porque quando é acometido por um diagnóstico, isso impacta a vida e a rotina de toda a família, né? Então, é algo a mais para se pensar no que diz respeito à prevenção e o cuidado, né? Sim, e também poder estar presente em outras fases da vida, né? Poder acompanhar o crescimento dos filhos, para quem tem filhos, né? Os netos, né? E netos, assim por diante. enfim. E o que também é um ponto bem sensível, porque apesar de que nós temos observado esse aumento da incidência em pessoas jovens, ainda pessoas com mais de 45, 50 anos são a maioria dos acometidos, que já é naquela fase da vida em que você já conseguiu se estabilizar um pouco mais, que você já formou uma família, que você vai, digamos, aproveitar um pouco mais a sua família, estar mais tempo com a sua família, e você tomar esses cuidados com a saúde, sem sombra de dúvidas, vai permitir que você esteja mais presente, né, na vida da sua família. Uma mensagem aqui, eu acho que é um pouco fora da pauta aqui, mas é sempre bom a gente reforçar. Bom, a gente fica por aqui então. Agradeço mais uma vez, Dr. Paulo, pela participação aí com a gente. Nós temos no nosso canal outros podcasts gravados aí para falar um pouco sobre câncer coloretal, sobre saúde do homem, e eu espero que vocês gostem dos conteúdos que a gente tem produzido. A gente faz com muito carinho. O Dr. Paulo dedicou esse tempo dele para estar aqui com a gente, e é uma satisfação muito grande, viu, Dr. Paulo, receber você aqui em Belo Horizonte, para a gente poder trocar esse bate-papo aí e poder contribuir um pouco mais aí sobre o câncer coloretal para as pessoas que nos acompanham. Eu quero aproveitar a oportunidade de falar com vocês aí que a gente está com o nosso terceiro fórum de discussão, enfrentamento do câncer no estado de Minas Gerais. Ele vai acontecer nos próximos dias 25 e 26 no Teatro da Feluma.
Então são 2 dias intensos, com 10 mesas de discussões, onde a gente vai abordar vários temas, vamos falar um pouco de como que está a oncologia dentro de Belo Horizonte e dentro do estado de Minas Gerais. Então tem temas muito relevantes e quem puder participar com a gente, entra lá na nossa rede social, faça a inscrição e compareça lá com a gente, que vai ser 2 dias de muita discussão, muita coisa boa, muita coisa rica, muita informação e conteúdo de relevância que com certeza traz muito aprendizado para todos nós. Doutor Paulo, se quiser deixar uma mensagem também, pode ficar à vontade, doutor Paulo. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, Marcelo, participar aqui do podcast. Seu podcast é uma honra estar aqui e também parabenizo pelo trabalho que você vem desenvolvendo em frente à ASPEC, que com certeza tem impactado a vida de muitas pessoas que possuem esse diagnóstico no caso aqui de câncer coloretal, e você vem ampliando essa questão da discussão de tratamentos, né, de políticas públicas também, e isso é muito válido para a população, as pessoas que têm esse diagnóstico. Então, mas isso, parabéns pelo seu trabalho e agradeço pela atenção de todos vocês também. Ok, muito obrigado, doutor Paulo. Um grande abraço e vamos marcar um próximo, viu? Vamos combinar, sim. Um abraço.